Graça e paz, povo santo. Aleluia, aleluia, que coisa boa, que bom poder estar aqui com vocês nesse período, né? Já quero agradecer antes de qualquer coisa, antes que a gente esqueça, que a gente começa a se empolgar, acaba esquecendo, ao pastor Jackson, a Aurélia, pela acolhida, né? Nós estamos com eles desde a terça-feira passada, nos acolheram lá, naquele apartamento maravilhoso que eles têm lá, aquele apartamento ministerial. Tem sido uma bênção, um refrigério para a nossa vida, e a gente tem compartilhado das coisas de Deus nesses dias. Como é bom, amados, a gente ter boas influências, boas amizades, para termos boas conversas. É muito saudável. Então, muito obrigada, pastor, pela honra de estar ministrando ao seu povo, né, nesse púlpito. É uma honra para nós. Muito obrigada. Eu quero pedir ao pessoal que só que baixe um pouquinho o meu retorno, por favor. Aleluia. Então, mas é com alegria, né, que nós estamos aqui esse tempo. Nós temos realmente em alta estima, né, os seus pastores, sua liderança. Como o pastor falou, a gente não se conhece de ontem, já temos mais de uma década, pelo menos, de conhecimento, de relacionamento. E eles sempre acrescentam muito na nossa vida. Tivemos aqui na conferência de fé e liderança o ano passado. Vamos voltar nessa conferência de fé e liderança. E se eu fosse você, não ficava de fora, não. É a oportunidade que Deus está te dando de você ajustar, de você alinhar, para você terminar o resto do seu ano, amados, de acordo com a vontade de Deus. Deus sempre vai usar a unção local, a unção ministerial, a unção da liderança que repousa sobre a tua vida, para estar promovendo encontros que vai trazer a promoção que você precisa. Então é sabedoria, você atentar, guardar anotado e não fazer nada naquela data que a tua liderança está propondo um encontro divino. Essas pessoas que Deus traz são os mensageiros dele para dizer, para anunciar aquilo que Deus tem no coração a seu respeito. Então, quando a gente faz um evento para a igreja, não é para as paredes, não é para o prédio, é para os membros, é para as ovelhas, é para as pessoas que fazem parte dessa família, e os que estão do lado vêm comer também. A gente vem comer também porque sabe que o negócio é bom. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero declarar, amados, sobre a sua vida, o tema que a gente tem pensado sobre ele, né? O aumento de Deus, um novo tempo de aumento na sua vida. Aquilo que Deus já começou a fazer, isso sendo aumentado de forma sobrenatural. Eu não sei se você tem percebido, mas nós estamos vivendo a década da boca. Onde eu passo, eu falo sobre isso. Quando a gente entrou nessa década, nós entramos na década da boca. E a nossa boca tem construído aquilo que nós desejamos desfrutar ou destruído. Então eu quero te dizer, seja bem-vindo ao conhecimento ou ao maior esclarecimento de que estamos na década do favor divino e aquilo que a gente decreta, os céus já assinou. Se você não tem desfrutado, mas de algumas coisas, você vai entender que é porque você não tem decretado. Existe um favor, tem uma música que canta essa mensagem, existe um favor que nos acompanha todo dia. Sabe, mas tem um favor divino, especialmente para essa década. Irmã, e o que esse favor está fazendo? Favorecendo, facilitando. Aquilo que parecia que duraria 10 anos vai ser feito em 1. Aquilo que parecia impossível acontecer é tão distante, irmã. Parece que para mim isso nunca vai chegar, pois Deus quer acelerar para que chegue esse ano. O que parecia distante vai ficar próximo. O que parecia impossível vai acontecer. E por que, amados, Deus está fazendo isso? Porque que é um tempo de favor. Porque Deus quer ser crido, conhecido e exaltado através da sua vida. E eu não sei se você já pensou sobre isso, mas os seus resultados, eles servem de testemunho diante daquelas pessoas que olham para você. A melhor maneira da gente pregar o evangelho hoje é viver a palavra debaixo desse favor, Deus fazendo na nossa vida e as pessoas assistindo o favor dele, as bênçãos que estamos vivendo e dizendo, só pode ser Deus na vida dessa pessoa.
Não tem condições de, nos tempos difíceis que a gente está vivendo, a pessoa troca de carro, a pessoa compra casa, a pessoa faz viagem internacional, a pessoa que era estéril agora está grávida. Isso só pode ser coisa de Deus. E eu quero saber ligeiro onde é o endereço da CBC, que eu quero estar lá, recebendo também. Então, amados, Deus quer ser conhecido através da manifestação dos feitos dele na sua vida, e você simplesmente vivendo a sua vida em Deus, mas florescendo onde você está plantado, naquilo que você faz, na sua vida profissional, familiar, conjugal, você sendo realmente mais aquele destaque, aquela luz que está posta bem alto, brilhando, e as pessoas olhando e dizendo: eu quero ter o que essa pessoa tem. E você vai anunciar Jesus para ela, e ela vai ser salva, e ela vai ter também a vida transformada, e ela vai chamar outro, e o outro vai chamar outro, e cada um vai chamando o outro, e de repente isso aqui vai estar pequeno demais para caber. Todas as pessoas que através da sua vida, sem você sequer pregar muitas vezes, mas porque você tem vivido a proposta da salvação, as pessoas vão começar a te seguir, a querer ter o que você tem. Sabe, amados, se você decidir não viver segundo o curso desse mundo, segundo as anunciações, segundo as proclamações, você vai estar desfrutando daquilo que Deus tem para a sua vida. É tempo de fazermos escolhas acertadas. É tempo de não andarmos mais distraídos, como aquele que não tem esperança, como aquela pessoa que não tem uma aliança. Você tem uma aliança com Deus que é todo poderoso. Logo, amados, as anunciações, as reportagens desse mundo não estão falando sobre você. Sabe quando a gente chega no aeroporto e a gente tem um portão ali de endereço, aquele portão com aquela numeração, e a gente já entra depois do check-in, procura o portão, e você senta lá na frente daquele portão. Tem uma mulher que fica lá anunciando: atenção, passageiros do voo. Vamos dizer que eu estou indo para os Estados Unidos, amém? Isso é profético. Aí eu estou lá no meu portão internacional, e a mulher está falando: passageiros do voo para Salvador. Eu digo: eu não estou nem aí, porque ela vai dizer depois disso que eu não vou para Salvador. Atenção, passageiros do voo que está indo para Fortaleza. Estou nem aí também, porque eu estou indo para os Estados Unidos. Eu tenho um destino certo, eu estou na frente do portão já esperando só abrir para eu começar a passar naquele portão. Então não interessa o que aquela mulher está dizendo para os passageiros que vai para o estado tal, B, C. Eu sei o meu destino, eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar. E aquelas anunciações não vão me distrair, elas não estão falando comigo. E o que isso quer dizer, irmã? Que você tem um destino eterno em Deus. Você já está selado pelo selo do Espírito. E as anunciações, amados, para a sua vida não tem a ver com aquilo que o mundo está dizendo. O mundo está falando de caos, de morte, de falta, de miséria, de tristeza, de pobreza. E você está lá no seu portão. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque no meu destino, o destino que eu estou seguindo, fala de fé, fala de paz, fala de cura, fala de salvação, fala de alegria, fala de provisão. E eu não vou me distrair, nem me preocupar com essas anunciações. Eu já sei qual é o meu destino. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não quero nem saber sobre esses passageiros. Eles que escutam e sigam. Você já sabe que voz você vai seguir. Você já sabe para que instrução você vai atentar. E eu quero falar, amado, sobre algumas chaves nessa noite. 4 chaves. Eu sei que existem inúmeras chaves para cada situação. Deus tem chaves para a nossa vida. Então eu vou falar apenas sobre 4. Não sei se você já pensou sobre chaves. Você sabe que é a chave da minha casa, do nosso carro. Se eu quiser abrir o carro do pastor Jackson com essa chave, quantos sabem que eu não vou conseguir? Se eu tentar abrir as portas dessa igreja com essa chave, quantos sabem que eu não vou conseguir? Porque qualquer chave não abre qualquer porta. Cada porta tem a sua chave exata.
Existem chaves divinas para abrir portas divinas específicas. E vamos falar, amados, sobre 4 chaves nessa noite. Eu quero que você fique bem antenado para isso. E eu quero te dizer que essas chaves que eu vou estar anunciando hoje, elas fazem parte do meu chaveiro e elas têm funcionado para mim. Eu decidi não só ter a chave, mas fazer alguma coisa com ela. Porque chegou o tempo de atravessar de um lado para o outro. E a gente atravessa de um lugar para o outro, de uma margem para outra, de um ambiente para outro, abrindo portas. E a gente só vai abrir a porta certa com a chave certa. E a primeira chave que eu quero falar, mas para você hoje é: tenha boas influências. Oh, aleluia! Você precisa começar esse ano, amados, bem alinhado, sabendo qual é o seu destino. O seu destino é tudo aquilo que a palavra de Deus te assegura que você tem. Mas você sabia, amados, que não só porque a Bíblia diz a nosso respeito qual é a vontade de Deus, não só porque um profeta ungido chegou e entregou uma palavra, não só porque Deus quer e não só porque um profeta disse, isso vai acontecer para nós. Todas as promessas de Deus, inclusive a palavra que Deus tem sobre nós, é importante que a gente agarre aquilo de uma forma pessoal e misture com fé. Não é só porque Deus quer, mas porque Deus não quer ninguém em tristeza. E quantos sabem que tem muita gente triste essa hora? Deus não quer ninguém doente. E quantas pessoas doentes essa hora? Mas não significa que é porque Deus quer. Mas aquilo que Deus quer precisa também ser o nosso querer e a gente agir à altura do que está escrito a nosso respeito. E eu quero te estimular nessa noite, você pegar as promessas de Deus, a palavra que você já conhece, você incendiar essa palavra no seu coração e você começar agora a colocar mais combustível para que aquilo que Deus disse, seja através da palavra escrita ou a palavra proclamada, debaixo da unção do Espírito, especialmente para você. Você agora começar a colocar combustível nessa palavra. Alguns aqui estão com promessas enterradas. Palavras, inclusive, desistidas, porque parecia distante demais. Só parecia. Deus hoje está aproximando de você. Então a primeira coisa, tenha boas influências. Por quê? Porque suas influências determinam suas assimilações. Suas influências determinam suas assimilações. Um exemplo, se você tem amigos que são bem estudiosos, gostam de estudar idiomas, já dominam o inglês, já está arranhando o espanhol e de olho no alemão. As suas amizades são assim, pessoas determinadas a estudar. Mas não vai demorar muito tempo, você vai se tornar uma dessas pessoas. Logo, logo vai nascer em você o desejo por conhecer outro idioma. Vai pegando uma palavra daqui, outra dali. Mas aquela influência em sua volta vai trazer uma assimilação. Eu preciso também me preparar. Conhecer outras línguas, outros idiomas. Mas eu estou falando de línguas e idiomas, creio que é profético, porque estamos no tempo do profético, vai recebendo aí. Mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, que nunca fumou, nunca gostou da fumaça. Mas se ela começar a conviver todos os dias com fumantes, não vai demorar. Ela vai ser tentada a provar. E depois de provar a segunda vez, a segunda, a terceira. E logo ele se torna um fumante. Por quê? Diga influência. Se você nunca gostou de fofoca, mas se você decidir andar com fofoqueiro, não vai demorar muito. Logo você será um fofoqueiro também. Isso não é uma profecia, amém? Você vai mandar embora a profecia, o fofoqueiro, a fofoca. Mas, amados, se você andar com pessoas que têm a mentalidade pequena, para que esse negócio de carro bom? Para que esse negócio de casa boa? Para que essa igreja com tanto espaço, cadeira acolchoada, ar-condicionado? Para que isso? A gente poderia estar ali no meio da rua, no calor, sentado numas pedras, ouvindo a palavra, é a mesma coisa. Mentalidade pequena. Pessoas que não pensam em melhorar de vida, pessoas que não têm objetivos de melhorar, de progredir. Se essas forem as suas influências, pessoas acomodadas com o que têm.
o tiquinho, o pouquinho, o carrinho, a casinha, tudo no diminutivozinho. Isso está revelando a mentalidade do tamanho que ela é. Seu vocabulário hoje vai mudar. Você vai tirar o tiquinho, o pouquinho, a casinha, o carrinho. Tem pessoas que têm até umas vergonha de falar que comprou um carrão. Eu comprei um carrinho assim pela misericórdia de Deus. Deus me abençoou com um carrinho. Porque tem vergonha de dizer que está andando no melhor. Que almeja coisas grandes, amados. Nosso Deus, Ele é grande. E Ele quer manifestar a grandeza dEle através daquilo que você é assistido. Os bons representantes de empresas multinacionais, eles se vestem bem, eles falam bem, eles se hospedam bem, eles transladam de um lugar para o outro bem, no melhor que tem, por quê? Ele quer representar bem a empresa. E por que é que eu e você vamos representar os céus com o tiquinho, com o pouquinho, com a casinha? Ei, chegou o tempo da gente despertar, amados, para as coisas maiores. Nós vamos ser gratos, sim, por aquilo que nós já temos em manifestação. Mas vamos continuar almejando e buscando mais que Deus tem. Porque tudo que Deus tem é para mim e é para você. Então, suas assimilações para as coisas grandes vai depender de quem tem sido as suas influências. Quem é que está constantemente falando perto de você? A quem você tem ouvido? Como são as conversações em sua volta? Aquelas conversas, amados, vai limitar as tuas assimilações. Você envolvido com pessoas que pensam pequeno, que falam incredulidade, que só falam sobre doença, é como você vai se tornar também. As suas assimilações vão ficar ali presas, embaraçadas. E você não consegue sequer enxergar. Porque a sua assimilação está aprisionada debaixo daquelas influências com quem você tem convivido. É noite de rompimento de influências. E essas assimilações, amados, vai nos levar a boas influências. E as boas influências, a inspiração certa. E a inspiração agora vai canalizar qual é a nossa confissão. E as nossas confissões vão determinar os nossos resultados. Tudo começa na influência. Influência, assimilação, a fé, confissão e resultado final. Você já pode estar aí pensando. Qual tem sido o seu posicionamento em relação à fé? O que é que você tem dito para a sua própria vida por causa das influências? São aquelas que dizem, tem jeito não. É o fim, vai se acabar todo mundo, não tem mais jeito para nada. Olha o mundo como é que está, olha o caos. Como é que esses crentes ficam falando de dias bons, melhores. Porque a nossa constituinte, mas aquilo que rege a nossa vida, não depende daquilo que o mundo está anunciando. Nós precisamos entender que a gente anda na contramão do sistema. O mundo pode dizer o que quiser. A sua pátria é celeste. O seu sustento vem dos céus. Então, boas influências são boas associações para boas assimilações, para ter uma vida de fé e para ter bons resultados. Essa é a primeira chave. Não despreza, amados, essa chave. Eu declaro que o Espírito Santo vai estar falando no seu coração hoje de uma forma tão forte que você não vai conseguir resistir. Ele dizendo para pessoas aqui: pare de andar com aquela pessoa. Pessoas que falam negativo, que falam de lideranças, não servem de companhia para você. Medite na palavra e fale a palavra. Essa é a segunda chave. Meditar na palavra. Ela precisa mais ocupar um lugar de primazia na minha vida. Quando a palavra de Deus tem um lugar de primazia, ela agora vai influenciar tudo na minha vida. E sabe de uma coisa? Se a palavra tem estado como primazia diante dos seus olhos, é a palavra que tem te influenciado.
E se não é a palavra que tem que dar primazia, qualquer outra coisa não serve para estar na primazia. A palavra de Deus diante dos seus olhos, crida com o seu coração e você falando com a sua boca. Colocando a palavra de Deus no seu coração. Sabe, mas eu não falo sobre doença, eu falo sobre cura. Eu não falo sobre falta, eu falo sobre abundância, provisão e aumento. Ai, mas essas coisas não acontecem e chegam, mas não ficam. Todas as vezes, amado, que o diabo chegar na sua casa, na sua porta e entregar uma embalagem de doença, de falta, quando você abrir a porta, você vai dizer: diabo, você entregou a mercadoria errada e na casa errada. Pode levar de volta para o remetente. Aqui não, porque na minha casa nós já decidimos que a linguagem é da fé, é da cura, é da provisão, é do mais, é do aumento. É uma questão de escolha e de posicionamento. E aquilo que você disser, mas é o que você vai ter. Provérbio no capítulo 18, versículo 20. Se você puder abrir, eu acho que a mídia vai colocar aqui também. Provérbio 18, 20, a minha versão é NVI. Aleluia. Aquilo que passa mais tempo diante dos seus olhos ou ouvidos, ela tem o maior poder de te influenciar. Provérbios 18, 20 diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o fruto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a morte e sobre a vida. Os que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. Amados, vida e morte, bênção e maldição, provisão ou miséria, saúde ou doença, tudo isso vai estar decretado ou determinado por aquilo que sai da sua boca. Talvez algumas pessoas aqui tenham comido de doença, de falta, de perseguição, situações adversas na família. Por quê? É o que tem saído pela boca. Saído pela boca e tem voltado como alimento para o estômago. Mas o Senhor te convida nessa noite a alinhar as tuas palavras. Não aquilo que você não quer ter, mas aquilo que você quer receber. Não fala o que você está vendo, não fala o que você está sentindo, mas fala o que você quer ver, o que você quer ter, o que você quer possuir, como você quer viver. O que você quer para a sua família, para os seus negócios. Para de dizer que teu salário não dá para nada. Abra a tua boca e diz: meu salário é abençoado. Eu pago as contas, eu abençoo, eu oferto, eu devolvo o dízimo e ainda tenho dinheiro sobrando. Mas irmã, eu vou mentir? Não, você vai agir em fé. Isso não é mentira, isso é fé. Se tudo que você tem hoje é o limite, você não vai ficar falando sobre o limite. Ah, meu salário é limitado, quem dera eu pudesse almejar coisas maiores. Se você continuar confiando no salário que você recebe e ainda amaldiçoando, dizendo que é pouco, você vai para lugar nenhum mesmo. É melhor rasgar os planos, mas Deus te convida hoje a você alinhar as suas palavras com aquilo que está a fé que você já tem no seu coração. Sabe, amados, fé a gente já tem. A questão é a gente fazer uso dessa fé. É o mesmo tempo que a gente abre para falar de forma negativa. É o mesmo tempo que a gente abre a boca para falar de forma negativa. É o mesmo tempo que se abre para falar da forma positiva, de acordo com a palavra. Pois abra a sua boca e só fale o que é certo. Porque palavras, elas são como sementes lançadas no reino do Espírito. E para cada semente lançada, existe uma colheita agendada. Qual é a colheita que você quer ter amanhã? E depois de amanhã? E para o próximo mês? E para esse ano? O que é que você quer colher na sua vida? Comece a dizer hoje o que você quer colher. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 13, diz assim: está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito da fé nós também cremos e por isso também nós falamos.
Sabe, amado, o seu bolso vai dizer você não pode. A sua condição talvez de saúde vai dizer você não consegue. A situação vai dizer você não é inteligente o suficiente. Mas você vai abrir a sua boca e dizer: eu creio na palavra de Deus que diz que é Ele quem me dá força para adquirir riquezas. É Ele quem me dá sabedoria, a sua graça. O seu poder operando sobre a minha vida me torna forte, efetivo, produtivo. Eu criei, por isso falei, esse é o melhor ano da minha vida. Essa é a melhor estação do meu casamento. Os meus filhos são filhos para bênção e não para maldição. Os meus filhos são filhos para alegria e não para tristeza. Os meus filhos são os mais bem-sucedidos na escola, na profissão deles. Onde quer que eles estejam, estão guardados, protegidos. E Satanás não vai tragar os meus filhos. Porque está escrito que os meus filhos são uma herança bendita. Homens e mulheres de Deus que serão como flechas incendiárias. Onde eles chegarem, causarão uma explosão do poder de Deus. Eu não tenho filhos para a polícia correr atrás dele. Eu não tenho filhos para as drogas acabarem com a vida deles. Eu não tenho filhos para casar errado. Os meus filhos vão casar bem, vão casar certo, vão saber cedo discernir qual é a profissão. Os meus filhos serão guiados, conduzidos em cada passo pelo Espírito Santo de Deus. Você está dizendo o resultado que você quer ter, independente do que você está vendo. As circunstâncias, amados, não devem determinar até onde você vai chegar, até onde você consegue produzir. Pare de olhar para as circunstâncias e tentar fazer os cálculos das suas realizações. Se for a partir das circunstâncias, você não vai sair do seu lugar. Mas você vai abrir a sua boca, mas e dizer o que você crê. Sabe, amados, no ano de 2019, eu fiz a viagem dos meus sonhos. Porque no ano de 2009, eu conheci a respeito daquele lugar, daquela influência, daquela pessoa. Eu estou falando de Tulsa, Oklahoma. Eu fiquei sabendo sobre Kenneth Hagin, aquele profeta de Deus, aquele mestre, que mesmo através dos livros influenciou a minha vida. E eu ali como aluno do Rema, no ano de 99, lá em Campina Grande, lendo os livros debaixo daquela influência da escola Rema, recebendo a influência. E a maioria dos livros tinha a ver com aquele homem. Meu Deus, que homem poderoso é esse? Os livros que esse povo indica é tudo desse homem. Eita, homem sabido. E aí um desejo se levantou dentro de mim. E eu abri a minha boca e eu disse: um dia eu vou pisar no chão que esse homem pisou. Eu vou conhecer o lugar onde tudo começou na vida desse homem. Isso foi um desejo que nasceu no meu coração. Quais são os desejos do seu coração? Comece a dizer que um dia, comece a dizer que esse ano, comece a dizer que agora já está chegando para você. Um dia eu vou estar pisando lá. E quando eu me lembrava, eu regava de novo em ações de graça. Eu vou pisar em Tulsa, Oklahoma. Eu vou conhecer esse lugar. No ano de 2019, o ano que se falava de crise como nunca, foi o ano da manifestação daquelas palavras que eu lancei há 20 anos atrás. 20 anos depois, a semente que estava agendada trouxe a colheita para a minha vida. Eu quero te dizer, amados, não depende do seu salário. Amados, o meu salário não banca os meus sonhos, porque eles são maiores do que eu. Eles são maiores que você. Não espere que o seu salário banque os seus sonhos, os projetos. É Deus quem vai patrocinar tudo. Oh, aleluia. É por isso, amados, que seja pequeno ou grande, decide logo crer. Deixa ele ser o patrocinador, porque só assim você vai ter testemunhos para contar. Decida viver, decida provar, decida experimentar.
Quando você experimenta, amados, vai dizer para qualquer voz: chegou tarde para dizer que Deus não realiza desejo do coração hoje. Chegou tarde para dizer que Deus não patrocina a minha vida. Chegou tarde. Chegou tarde para dizer que Deus não cura essa doença. Tenho muitos diagnósticos vencidos no passado. Por quê? Todos os dias, crendo com o coração e falando com a boca. Crendo com o coração e dizendo com a boca. Sabe, amados, que tem situações, quando a gente é bem novo na fé, a gente ora, alguém ora, impõe mãos muitas vezes, e aquele obstáculo ou aquela circunstância, ela desaparece de forma instantânea. No começo da minha fé, era muito rápida a manifestação. Mas depois que a gente entra numa caminhada, numa jornada com Deus, a gente vai amadurecendo, vai desenvolvendo músculos espirituais. E assim como numa academia, você pode até começar com um pezinho pequeno nos primeiros dias, mas depois de alguns meses, aquele pezinho pequeno você nem quer mais. Diz: oxe, eu estou fazendo assim, ó. Não, eu quero um que eu bote força, que eu faça cara feia. Já perceberam que na academia não tem ninguém assim? Não, amados, é uma academia, você está ali, ó, botando força, e faz um semblante de quem está colocando força. Espiritualmente nós precisamos entender que estamos na academia do Espírito. E precisamos desenvolver músculos espirituais. E quando a gente está desenvolvendo músculos espirituais, nem sempre a gente está sorrindo. E eu gosto de abrir esse parênteses para ensinar os crentes recém-chegados na igreja que nem tudo tem a ver com você. Ah, porque o pastor passou, nem falou comigo. Ah, porque a mulher do pastor passou com a cara dura. Está exercendo os músculos dela. Não tem a ver com você, não. Está exercitando os músculos dela. Está passando por estações. Está treinando o músculo dela. Ninguém exerce força no músculo dando risada. Olhe para o seu irmão, diga: irmão, aquela cara feia daquele irmão, naquele dia, não tem a ver com você. Diga: é a academia dele. Às vezes a gente não está tão sorridente, e eu sei, amados, que a fé nos leva à condição da gente andar em paz. A gente anda em alegria. Eu estou falando do momento do esforço da fé. Você está ali com uma cara braba falando: Satanás, solte a minha família, solte o meu marido. Esse diagnóstico do inferno eu devolvo agora para você. E a gente tem cara feia mesmo. Não é sobre você, é sobre a circunstância, é sobre o diabo. É sobre aquele momento. E tem coisas que não vão sair tão rapidamente, porque estamos na academia. E Deus espera que estejamos ali, exercitando a nossa perseverança. Perseverando, perseverando. Não foi ontem, vai ser hoje. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, é depois da manhã. Mas uma coisa eu sei, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque, mas Deus não diz quando, mas Ele diz que vai. Ele não diz quando, mas Ele diz: é possível. Atreva-se a crer. Entre na academia do Espírito. E não desanime. E persevere. E persevere. E continue. E na esteira. E de repente corre. E sai. E pega os pesos. Não desista. Desistir é mais fácil, mas não é o melhor. Até que o resultado se manifeste. Você está lá se exercitando nessa academia do Espírito. A terceira chave, amados, é a obediência à palavra que você já conhece. Nos processos. Obedeça à palavra que você já conhece nos processos. Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. E está tudo linkado com o que eu acabei de falar. Porque estamos diante de uma geração, eu estou falando aí no mundo,
que desiste por qualquer coisa. Qualquer não é suficiente para a pessoa agora ficar de pico comprido, trancado dentro do quarto, dizendo que vai morrer. Qualquer situação adversa, já desistiu. Já começa a anunciar no Instagram, vou me matar. Uma geração, amados, que não sabe receber um não, que não persevera. Uma geração Nutella. Porque não aprendeu que nem tudo é na hora que se quer. Existe um tempo, existe um modo. Existe um processo. Nós passamos por processos até que se manifeste. Então, enquanto estamos no processo, obedeça a palavra. Eu não vou me desviar dessa palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou ficar aqui firme. E mesmo que o sangue dê na canela, eu vou continuar aqui dizendo que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus é fiel para cumprir. Não importa, já passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não interessa, eu permaneço firme. Porque Deus não disse quando, Ele disse que vai acontecer. Obedecer a palavra, mas não se desviando. Nem para um lado, nem para o outro. Aleluia. Não se desviando da palavra que você já conhece, enquanto passa pelos processos. Isso quer dizer também que você não vai retribuir mal por mal. Você está aqui num processo, praticando a palavra, desenvolvendo seus músculos espirituais. Pessoas vão falar mal de você, pessoas vão te rejeitar, pessoas vão menosprezar, criticar, difamar. Mas você não vai sair da sua posição de justo. Porque você é justo. E sabe, amados, que obediência não tem nada a ver com a zona de conforto. Você faz o que é certo por saber que é o certo. Você faz o que é justo porque a sua natureza é de justo. Senhor, não me interessa quantos estão aí falando mal de mim, eu não quero nem saber. Eu vou abençoar essa pessoa, eu vou bem dizer, eu não vou sair da minha posição, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou obedecer a palavra. Sabe, amados, e obediência não tem a ver com conforto. A gente perdoa em fé, a gente bendiz em fé, a gente até abençoa a oferta na vida dessa criatura em fé. A sua carne quer. Mas você vai lá e faz o que é certo. Porque é importante como Deus nos vê enquanto estamos passando pelos processos. Porque bem dizer, quem bem diz, qualquer pecador faz isso. Ajudar quem é compatível, quem é favorável a você, qualquer pecador faz isso. Mas Deus quer ver quem é que nós somos. Ele está de olho mesmo, vendo o nosso procedimento e querendo que a gente se encontre fiel. Nós, por nós mesmos, nos avaliar e dizer: obrigada, Senhor, porque a tua graça me ajudou a permanecer fiel. Mesmo quando tudo em minha volta conspirava para que eu me tornasse um daqueles. Mas graças te dou, porque passei pelo fogo. E aqui estou para dizer que vale a pena obedecer a palavra. E sabe o que eu tenho aprendido, amados? Que quando a gente passa por esses desertos no secreto, Deus tem prazer de nos exaltar de forma pública. Deus nos eleva de forma pública. Então passe pelos seus processos no secreto, aprovado diante de Deus. Não interessa, amados, se A, B ou C está te rejeitando, se não tem o aplauso. Uma coisa eu já decidi na minha vida: o aplauso nesta terra que me interessa é aquele que vem dos céus. Se mais alguém quiser se unir aos céus e aplaudir, joia. Mas o aplauso que eu busco é o dos céus. Isso tem me preservado a vida. Guarda essa chave aí para você obedecer a palavra, independente de. E a terceira chave, amados, e aqui eu gostaria de colocar mais ênfase. Seja forte e corajoso. Diga forte e corajoso. Diga forte e corajoso. A gente colocar a base, eu quero abrir Josué no capítulo 1, por favor.
Josué no capítulo 1, a gente já começou a encerrar. Aprenderam bem direitinho com meu marido, não foi? Ele ensinou isso no culto da tarde, né? Quem veio à tarde entendeu. Então Josué no capítulo 1, no versículo 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Essa morte aqui, amados, que é anunciada, a morte de Moisés, também é o anúncio de um fechamento de um ciclo. Diga, essa morte, Deus está dizendo que fechou um ciclo. Pronto, Moisés conduziu até aqui, morreu, veio para mim, fechou o ciclo. Agora, Josué, presta atenção, que o meu plano agora, a minha expectativa agora é com você. E eu quero declarar aqui nessa noite que cada um é Josué que está escutando agora a palavra de Deus. Eu estou falando com vários Josués nessa noite, preste atenção. Fechou-se o ciclo. O que aconteceu até ali, de bom, de ruim, já fechou o ciclo. 2023 já fechou, já ficou para trás. Não adianta querer ir lá pegar alguma coisa, porque fechou. E agora com o ciclo fechado, olha o que é que Deus está dizendo para você. Meu servo Moisés está morto, ou seja, o ano passou. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão, entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Essa travessia, amados, tem a ver com a mudança de estação. Você entrou no novo ano, você entrou numa nova estação. Uma travessia já foi feita, você já entrou numa nova era. E Deus está falando para você sobre essa nova era. No versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Moisés aqui representa a influência que Josué teve. Josué conviveu com a influência certa. Ele aprendeu de perto com um líder como é que se obedece a Deus. Como é que se ouve, se submete. Em tempos bons e difíceis também. Aí no versículo 5 ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Ou tenha cuidado de obedecer a palavra que você já conhece. Não se desviando dela nem para a direita nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Deus espera que você seja bem sucedido. Eu estou falando com os Josués aqui nessa noite. Diga, Deus espera que eu seja bem sucedido. Ou seja, Deus não tem um plano, amados, de mazelas, de falta, de destruição para você. Deus tem plano de sucesso. Ser bem sucedido é ser feliz, é conseguir cumprir com êxito a sua jornada. Não tem jornadas queimadas, são todas concluídas com êxito em Deus. Aí ele diz no versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Oh, aleluia! Veja, mas que a ênfase desse texto é ser forte e corajoso. Sabia que muitas das coisas que você deseja realizar, ou que Deus tem sinalizado para fazer através de você, ainda não aconteceram? Não é porque falta fé, é porque faltou o quê? Ser forte e corajoso.
Tem coisas na nossa vida que nós precisamos acionar agora o músculo da força e da coragem. O contexto aqui, a ênfase é ser forte e corajoso. Deus fala 3 vezes a mesma coisa nesse texto. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Sabe, mas essa obra aqui iniciada em Mossoró, os seus pastores tiveram fé, é verdade. Mas quantos concordam que para começar algo desafiador como essa obra, alguém tem que ser forte e corajoso? O que é que Deus tem dito para você que você tem amedrontado, tem estremecido? Deus está dizendo, seja forte e corajoso. Quantas pessoas, mas que nunca conseguiram tirar uma habilitação, porque tem medo de pegar no volante, já estremece só de pensar. Deus está dizendo, se é o seu sonho, seja forte e corajoso. Não tenho nem coragem de fazer aquele vestibular, porque é algo tão distante. Seja forte e corajoso. Esse gigante não é maior do que o Deus que te capacita. Ah, esse projeto é gigante demais. Seja forte e corajoso. Comece a fazer. Sabe, amados, Deus está anunciando que para as pessoas que decidirem ser fortes e corajosas, os empresários, eles vão multiplicar os funcionários. A sua empresa vai ser a melhor, a mais bem sucedida no seu ramo, se você decidir ampliar as instalações e atentar para as orientações que Ele tem dado, não atentando para a sua habilidade ou capacidade natural, mas decidindo ser forte e ser corajoso. E como é que a gente é forte? A gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder, declarando a palavra dele sobre a nossa vida. Eu sou forte no Senhor. Eu resisto o dia mal. Eu resisto todas as palavras de limitação e eu decido romper com isso. Sabe, amados, Rick Renner, quem não conhece, procure depois lá no YouTube, um pregador poderoso. Um homem de Deus que todo dia coloca lá uma mensagem no YouTube e eu acompanho. Deus falou com ele há muitos anos atrás para sair dos Estados Unidos e ir para a antiga União Soviética, na época, que hoje é a Rússia. E amados, uma palavra que Deus deu a ele, ele já tinha fé, mas quando ele ouviu aquela palavra ele estremeceu. E ele começou a fazer aqueles testes, se era Deus mesmo que estava falando, porque o negócio era muito desafiador. E hoje, bem sucedido como é, uma das vozes que conversa com o presidente daquela nação, de uma influência gigantesca em inúmeras nações hoje, e para aquela nação. E ele disse que um dia, conversando com o Senhor, disse, mas Senhor, hoje olhando para tudo que está construindo, por que cargas d'água o Senhor mandou a mim? Por causa do que o Senhor confiou a mim algo tão desafiador, que tornou-se uma obra tão gigantesca? Eu sei que não era a minha capacidade, eu sei que eu não tinha habilidade. Por que foi que porque o Senhor escolheu a mim? Ele falando com Deus. E Deus disse, Rick, eu falei com outros antes de você, e eles não quiseram. O seu diferencial em relação aos outros é que você é corajoso. O que eu encontrei em você foi coragem. Outros não tiveram a coragem que você teve. Eu pergunto para você, o que é que Deus tem mostrado para você? Que você tem ficado frouxo diante da situação. Deus disse para você, se levante hoje em coragem. Para que Deus possa dizer de você também, eu vi coragem em você, porque encontrei em você uma pessoa corajosa. Eu confiei essa grande obra. Deus não vai confiar coisas grandes a quem não tem demonstrado a força e a coragem. Deus tem nos abençoado muito naquele ministério lá em Parnamirim. Mas sabe de uma coisa, amados, a gente tinha fé. E eu vou lhe dizer, a força e a coragem, meu marido recebeu de Deus e eu fui pegando carona no vácuo dele. Pense no homem corajoso. Cada projeto que ele traz, fala, não, isso é difícil demais, pelo amor de Deus. Quando eu vejo o projeto já está acontecendo. Deixou de ser projeto, já é uma realidade. Por causa da coragem.
Sabe, mas Deus não tem filhos prediletos. Existe algo que Deus tem confiado unicamente a você. E Ele está dizendo, seja forte, seja corajoso. E para a gente encerrar, amados, de verdade, Atos no capítulo 4, versículo 13. Eu vou contar para você rapidinho a história. Pode vir o grupo de música. Para você não ficar só com o exemplo de Josué, de coisas desafiadoras. Um tempo difícil, a igreja sendo perseguida. Um paralítico é curado no capítulo 3 de João, de Atos. E aquele paralítico curado, mas gerou uma inveja. E por causa da inveja nos religiosos, uma perseguição das autoridades. As autoridades da cidade, além dos religiosos, também começaram a perseguir. E eles pegaram Pedro e João e prenderam e maltrataram. E tentaram calar a boca dele e pressionaram. Enquanto eles pressionavam, dizendo, eu quero que vocês saiam daqui. E não fale mais nesse nome de Jesus. E cada palavra que eles falavam, Pedro e João rebatiam e tinham uma resposta na ponta da língua. E aquelas respostas ali, e a maneira como eles se conduziam, olha o que o texto vai dizer sobre eles no capítulo 4, no versículo 13. Diz, vendo a coragem, diga coragem. Aqui não foi a fé, aqui não foi o quanto eram poderosos no fluir do Espírito. Diz, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu pergunto, quem aqui tem estado com Jesus? Se você tem estado com Jesus, você não pode emitir outro sinal a não ser de coragem. Porque Ele em você te faz corajoso. E depois que eles ameaçaram e disseram, não fale mais nesse nome. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 19. Mas Pedro e João responderam, julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você não pode deixar de falar a sua fé. Falar os planos, os projetos, falar a cura, a saúde. Falar o que você quer que aconteça. Falar o que o Senhor tem feito na sua vida, na sua família, nos seus negócios. O que você tem desfrutado dessa vida dele. Você não pode deixar de falar. Mas deve falar de forma corajosa. E depois deles perseguindo, liberaram ele. Fizeram algumas intimidações, mas soltaram. E diz que quando eles saíram da presença daquele povo, diz no versículo 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, aleluia, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o teu ungido. Veja que ele não diz se levantam contra mim e contra Pedro e contra João. Diz não, se levanta contra o Senhor, se levanta contra o teu ungido. Isso quer dizer, meu irmão, quem se levanta contra você está medindo força com o próprio Deus, porque você tem um dono. E é por isso que você não vai se justificar. Permaneça na sua posição. Quem se levanta contra você, amados, porque você tem sido uma referência, por causa da sua voz da fé, porque você exala o bom perfume de Cristo. Não se preocupe, está se levantando contra o Senhor. E é com o Senhor que eles vão resolver. Essa causa não é sua. Aí no 29 ele diz, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos,
para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente. De que maneira? De que maneira anunciavam? Vamos ficar de pé. Eu quero declarar sobre a sua vida essa mesma ousadia caindo sobre você hoje. E você vai abrir a sua boca corajosamente, frente à circunstância, frente ao diagnóstico, frente à limitação. E eu quero te dizer que no final desse ano, esta igreja vai estar multiplicada. E você vai estar aqui contando que você decidiu se levantar nessa força e nessa coragem. E os feitos do Senhor através da sua vida. Porque você não retrocedeu, porque você não se acovardou, mas você confiou no braço forte dele sobre você, e você se tornou frutífero. Eu declaro sobre a sua vida frutificação. Pai, obrigada, Senhor, por tua coragem e ousadia caindo sobre a vida do teu povo. Aquelas pessoas que entraram aqui hoje amedrontadas por causa de um diagnóstico, ou por causa de palavras de pessoas tentando persuadi-las a ficar numa condição inferior àquela que o Senhor já tem para elas. Eu declaro sobre a tua igreja aqui em Mossoró coragem, ousadia, fortalecidos no Senhor e ousados, cingidos de força e de coragem, cingidos de força e de coragem, para se multiplicar, para prosperar, para promover os resultados para os quais o Senhor os ungiu para esse tempo. Ah, Senhor, muito obrigada. Eu declaro, Senhor, a multiplicação de vidas nesse lugar, a multiplicação de empresários, de milionários nesse lugar, a multiplicação de pessoas para servir, a multiplicação de pessoas curadas. Eu declaro o mover do teu Espírito acontecendo de forma avassaladora, avassaladora, acontecendo nesta cidade, neste endereço, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia.